auditoria. Através da auditoria é possível acompanhar todas as inclusões e alterações feitas no sistema, saber quem fez e que data que foi feito. Vamos fazer um exemplo aqui em clientes. Então, acessando aqui, por exemplo, um cadastro de um cliente, através desse menu, opção auditoria, ele me mostra aqui uma relação de todas as ações que foram feitas nesse cadastro, inclusão e alteração. Então, ele está me dizendo aqui que o nome do usuário, esse usuário 63, aqui aparece o nome do usuário, ele incluiu esse cliente nessa data, essa hora, e o IP é o IP da rede ou da máquina que esse usuário fez essa alteração. Tá? Então dá para saber se é o IP da rede local ou se foi até um acesso externo, caso esse usuário tenha acesso externo ao sistema. Bom, incluiu nesse dia, aí no dia 29/10, aí alguns segundos depois foi feita uma alteração. Vamos ver aqui. Ó, aqui quando eu clico aqui para saber o que foi alterado, ele mostra para mim aqui quem foi o usuário, a data e hora e qual que é o nome da tabela. Isso aqui é mais técnico. Ele mostra aqui quais foram os campos que foram alterados, tá? Então aqui ele está mostrando alguns campos que de repente são alterados automaticamente após a inclusão do cliente, tá? Mas vamos ver um caso aqui mais fácil. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. Então no dia 2/12, hoje, agora há pouco, eu alterei o complemento desse endereço para a sala 11. Então se eu entrar aqui no cliente, não estava a sala 11, tá? Vamos dizer que eu altere aqui para a sala 12, tá? Enviar. Estou fazendo uma alteração, tá? Entrando novamente em auditoria, ele vai me dizer aqui, ó, do dia 2/12 às 16h24, foi agora, foi alterado de sala 11 para sala 12. Então aqui ele mostra todas as alterações que foram feitas. Se eu, por exemplo, alterar uma cidade aqui, por exemplo, alterei, vamos dizer, alterei aqui o nome da cidade. Se eu entrar aqui na auditoria, no caso aqui, quando são campos que são selecionados numa lista ali, igual cidade, estado, que não é digitado, você seleciona, ele mostra aqui o nome físico, o nome técnico do campo. Eu sei que D020 é a cidade, então ele mudou o código da cidade de 3266 para 3267. Se eu entrar aqui no canal de cidades e consultar a cidade aqui, aqui aparece o código da cidade. Aqui inclusive não tem aqui no filtro para filtrar pelo ID, né, da cidade. Aqui a gente pode colocar aqui para filtrar por esse ID, mas seria esse ID aqui. Eu acho que o nome da cidade lá que eu coloquei é Adolfo, né? Ó, Adolfo é a cidade de 3267, que foi a cidade nova. Então tá aqui, ó, 3267. Então ele alterou dessa cidade para essa. Se eu for lá consultar lá o nome da cidade que estava antes, eu vou ver que o código era 3266. Bom, resumindo a história, aqui ele vai me gravar então qualquer alteração que seja feita, tá? Isso funciona no cliente, no produto, até numa venda, por exemplo. Vamos fazer só mostrar aqui um caso. Se eu entrar aqui, por exemplo, no orçamento aqui, se eu incluir um item nesse orçamento, por exemplo, aqui, coloquei aqui 10 peças. Então foi esse item número 3 aqui que eu acabei de incluir, quadrado de madeira. Se eu clicar nele para alterar e eu vier aqui na auditoria, ele vai mostrar aqui que eu incluí ele às 16h26. Houve uma alteração já imediata porque o sistema internamente, depois que inclui, ele atualiza algumas coisas de alíquota, de imposto do produto. Então isso aqui é uma coisa que o próprio sistema fez. Agora se eu entrar aqui, por exemplo, nesse produto agora e alterar aqui de 10, tá, então 10 aqui, alterar para 30, ou alterar um preço, vamos colocar um preço aqui de 23 para 30, e eu clicar nesse produto novamente e vier a auditoria, ele vai ter duas alterações lá. Ó, ele alterou aqui o preço de 23 para 30, preço unitário, e obviamente o sistema já recalcula uma série de coisas e ele já mostra que mudou também, ó, comissão, percentual de comissão, valor de imposto de renda. Então ele já, o que eu alterei na mão, e aqui ele vai mostrando o resto que foi alterado automaticamente. Se eu for ver a outra alteração aqui, ó, eu alterei a quantidade de 10 para 30. Automaticamente os preços o total muda, né?
Ele multiplica daí novamente. Então, basicamente é isso. Isso seria auditoria. As principais informações do sistema tem essa opção aqui. Tá? Então seria isso.